Que esperar do Fluminense em 2026? O Fluminense termina 2025 em alta. No Brasileirão ficou em quinto lugar. A equipe titular, muito competitiva, porém com algumas pendências técnicas. Na zaga, Freitas destoa da equipe, descendo o nível da zaga. Enquanto no ataque, Everaldo não produzia absolutamente nada. E sem contar que o seu reserva John Kennedy também não resolvia nada e só atrapalhava. O ano de 26 começou da pior maneira. Thiago Silva rescinde o contrato e sai do Fluminense. O que era um problema, Freitas agora se tornou dois problemas. O Fluminense vai ao mercado e traz James, o destaque do Mirassol. Zagueiro bom, rápido, com boa saída. Estilo Nino, só que menos experiente, né? Só que não é o suficiente para suprir a saída do Thiago Silva. E ainda a diretoria diz que só vai contratar outro zagueiro no meio do ano e espera que esse zagueiro seja o Nino, sem ter certeza de que ele virá. Só na esperança. No ataque, a situação é mais preocupante ainda. O Fluminense gastou o tempo todo suas esperanças em Hulk. Hulk acabou não vindo, agora o Fluminense está em busca de um 9 no meio da janela de transferência. A situação ficou mais complicada e nisso a gente vê Everaldo ser o titular da equipe para começar o Campeonato Brasileiro. Isso começou o ano fazendo testes com jogadores da base, jogadores que não renderam ano passado e reforços que não renderam do ano passado. Esses testes trouxeram boas notícias. Por exemplo, Lescano fez boas partidas quando foi acionado, Santi Moreno também fez ótimas partidas quando foi acionado, e JK tem se recuperado esse ano. Já são 2 gols e uma assistência em, se não me engano, 4 jogos. Claro, nem tudo são flores. Como eu disse antes, o Fluminense tem a carência na zaga. O Fluminense contratou James, porém o James não vai ser a solução dos problemas da zaga, porque o Fluminense precisa de um zagueiro para jogar com ele. E hoje esse zagueiro continua sendo Freitas, que era um problema do ano passado. Não que Freitas seja horrível. Freitas não é jogador para ser titular. Ele seria um bom reserva, assim como Ignacio. Porém, hoje, o Freitas ainda é titular, mas agora sem Thiago Silva e com James. Então o nível da defesa caiu muito. Aí chega no ataque, Everaldo é o titular. Por quê? O Fluminense gastou energia toda em Hulk, que não veio, e agora está correndo atrás de um outro atacante. Porém, quer contratar um atacante de peso, mas não tem o dinheiro suficiente para isso. Aí o que acontece? Vai ficar gastando energia em jogadores que não vêm, aí quando chega no final da janela quer trazer qualquer um, assim como foi ano passado, quando tentou Richarlison e mais sei lá quem, e acabou vindo Everaldo. As notícias não são todas ruins. JK voltou a fazer gol, voltou a jogar bem, então ele está suprindo esse momento que o Fluminense ainda não contratou ninguém. Porém, o Fluminense não tem uma reserva à altura. Cano se machucou. Então vai perder a pré-temporada toda. Quando voltar, vai voltar sem ritmo. E se pegar um ritmo durante os jogos, vai ser lá para depois do meio do ano, depois da Copa do Mundo, que vai ter uma outra pré-temporada. Aí sim, ele pode voltar a ter o mesmo nível técnico do que os jogadores que já estão jogando agora. Everaldo, sem condições ainda, não está jogando bem. Continuou o mesmo do ano passado. Chegou a fazer um gol depois de 5 meses. Porém, para fazer um, perdeu 4 claríssimos no jogo que jogou. Agora vamos falar da coisa boa. O Fluminense foi ao mercado. Trouxe James para repor a saída de Thiago Silva. Trouxe Arana, que eleva o nível da nossa lateral esquerda. Agora temos 2 bons laterais. René, que fez um belo campeonato ano passado. E Arana, que é jogador de seleção. Por mais que esteja em baixa ano passado, nós sabemos que a qualidade dele é nível seleção. Outra carência que tínhamos era na hora de trocar os pontas. Serna e Canóbio. Quando saíam, entrava Keno, Soteldo. Então o time não produzia nada. Era um desespero quando tinha que trocar um dos dois. Esse ano o Fluminense supriu essa carência. O Fluminense contratou o Savarino para disputar a posição com o Kevin Serna. E do lado do Canóbio, o grande destaque de evolução é o Santi Moreno, que tem entrado bem nos jogos, tem sido participativo nos gols do Fluminense. Contra o Flamengo, inclusive, ele deu um passe para o gol do Serna. Entendeu? Então ele, quando substituiu o Canóbio no Fla-Flu, ele manteve o nível. O Fluminense hoje tem carência em algumas posições, que são a zaga. Precisamos de um zagueiro de nível urgentemente.
Espero que o Nino venha, pois Nino e James ali seriam uma ótima dupla de zaga titular. O James tem qualidade, mas precisa ter alguém de nível para jogar com ele. Não adianta ter um jogador que está em ascensão, que fez um bom campeonato ano passado, mas jogar com o Freitas, com o Ignacio. Não dá. Freitas e Ignacio, bons reservas. Não tenho do que falar. No ataque, o Fluminense, por enquanto, está bem servido nas duas pontas. Que temos Kevin Serna, que está destruindo nesse início. São 3 gols em 2 jogos. Quer dizer, um jogo e meio, né? Porque no primeiro jogo ele fez 2, mas entrando no segundo tempo. E no Fla-Flu agora ele fez mais um. Temos temos do Kevin Serna e o Savarino de um lado, Santi Moreno e Canóbio do outro. Hoje do elenco do Fluminense é principalmente zaga e ataque, o centroavante. Hoje John Kennedy está ok, está jogando bem, fazendo gol, dando assistência, porém não temos um reserva à altura para ele nesse momento. Então é um risco, né? A gente precisar trocar o John Kennedy e não ter quem colocar. Cano está machucado e Everaldo não é jogador. E na zaga precisamos de alguém para suprir a ausência do Thiago Silva, que foi embora. Uma coisa que tem me preocupado muito esse ano são a bola aérea. O Fluminense já tomou praticamente todos os gols do Fluminense foi em bola aérea. Ou a maioria dos gols, porque teve o gol que o Fluminense tomou ali com uma falha bizonha do Freitas, que foi no chão. Mas o Fluminense tomou gol de bola aérea no primeiro jogo, tomou gol de bola aérea contra o Flamengo e tomou gol de bola aérea contra, se eu não me engano, Boa Vista também foi gol de bola aérea. Todos os jogos o Fluminense teve gol de bola aérea sofrido. Então, assim, é preocupante, porque precisamos corrigir isso, precisamos resolver isso agora. Porque se for esperar um zagueiro ou um Nino da vida para resolver o problema da bola aérea, o Zubeldia vai ter um trabalho aí, porque vai ter que ser treino ali para resolver esse problema. Porque todo jogo tomar gol de bola aérea não tá dando. Resumindo, resolvendo essas pendências, a bola aérea, que já é um problema desse ano, a zaga, que é um problema do ano passado, e o ataque, que é um problema do ano passado, que já era para ter sido resolvido, o Fluminense tem tudo para brigar nas cabeças esse ano. O Fluminense é competitivo, o time do Fluminense é muito bom, tá? O time do Fluminense bate de frente com qualquer time, bate de frente com o Flamengo, bate de frente com o Cruzeiro, o Palmeiras. Então, assim, o time do titular do Fluminense precisa suprir essas carências, que é a zaga e o ataque. O time do Fluminense em si precisa resolver o problema da bola aérea, mas aí o problema é do Zubeldia, não é de contratações. Então, assim, o Fluminense precisa resolver essas pendências. Então, assim, a equipe do Fluminense vai precisar resolver essas pendências para começar bem o brasileiro, não ficar para trás agora, porque o ano é complicado, o calendário é muito apertado. E é isso, pessoal. Eu creio que o Fluminense vai brigar nas cabeças, mas depende da diretoria. Se fizer as contratações necessárias, tenho certeza que o Fluminense belisca um título esse ano. Mas eu quero saber de vocês. O que o Fluminense precisa fazer para brigar nas cabeças esse ano? Para estar brigando por Libertadores? Brasileiro é mais difícil, porém não impossível. Copa do Brasil. Entendendo? Quero saber de vocês. O que o Fluminense precisa fazer para brigar por esses títulos? Eu já deixei minha opinião aqui. Mas eu quero saber de vocês aí. O que o Fluminense precisa para esse ano brigar lá em cima. Já deixa o like, pessoal. Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos. Comentem. Porque é muito importante para o canal.